evening. Boa noite. I'm really happy to be here in Volta Redonda, SEBEV. Eu estou muito feliz de estar aqui no SEB Volta Redonda. I will start the discussion, first opening chant in Tibetan, and then I would like to offer the reading transmission of 8 verses of mind training in Tibetan. Nós vamos iniciar a prática com uma prece de dedicação em tibetano e depois ele vai iniciar a transmissão do texto dos 8 versos que transformam a mente. Dingder Dimbe Chigi Jambe de Nyambaran de Batam Chen Dirji Namo Arya Lai Ke Dan Lodan Ne Jingi Dribom Dada Mi Ke Namdan Doa Kingi Dagi Jizamba Tamche Ke Do Dagi Chuden Do. So I'll read the reading transmission, and while I'm reading, please make a motivation that practicing these 8 verses of mind training may bring benefit to oneself and all sentient beings. Ele vai ler o texto que nós vamos explorar hoje. Ele vai fazer essa leitura em tibetano inicialmente. Então, enquanto ele lê, o que ele sugere é que nós façamos uma aspiração, que a gente mantenha o nosso coração com a aspiração de que todos os seres sejam beneficiados com essa prática. Shen la vasamba tamba ye chodo zembaran zembaran sho chelam kundo ranjo la toshin yamon kema dajin maron chebe na zentap donne dobra sho ranshin yembe semche na digdo drabe nendo rinchen terda entraba je nyebara kawe chezen sho dala jinge trado shekuro laso mere be jonga range lemba na gega jen la bewa Kala dagi bendambi rewa jewa ganshiki Shindu mirik neje na shinyin damba dawa isho Dona ngosam juba i pende manam kunla Maye nedan dungel ki sanwe dala lembora isho Deda kunjan chigi ki tokbe jime mabaj Chigin jomaran sheba i jimin chungwan dewa isho. Thank you. Obrigado. I'm really happy to be with the group here in Volta Redonda. And a few days ago I have a great opportunity to meet with Lama Samten in the retreat place. Eu estou muito feliz de estar aqui reunido com vocês em Volta Redonda. Alguns dias atrás eu tive a grande oportunidade de encontrar com o Lama Samten no retiro em Araras. And seeing all the students of Lama Samten are very warm and welcoming. And I wonder why, because after seeing and meeting with Lama Samten, he was very humble and very grounded. Quando
ele esteve lá, ele ficou impressionado como os estudantes do Lama Santen são calorosos e são receptivos, né? Acolheram tão bem, são acolhedores. E ele entendeu isso depois de ter um contato pessoal com o Lama Santen, né? De ver a humildade do Lama Santen e de como o Lama Santen está enraizado na prática. And you're all very fortunate. E vocês todos são muito afortunados de terem um professor. I think someone can sit here. Se alguém precisar sentar mais para casa, pode sentar aqui na frente também se precisar. So, the 8 verses of mind training, the tradition come from India, from a great master, Atisha. Os 8 versos que transformam a mente fazem parte de uma tradição então os 8 versos que transformam a mente, eles fazem parte de uma tradição de ensinamento chamada Lojong, treinamento da mente, que vem do grande mestre Atisha. In that time in India there was 2 great universities, Nalanda University and Vikramashila University. Naquele tempo, na Índia, existiam 2 grandes universidades, a Universidade Nalanda e a Vikramashila. And Atisha was the great master of the Vikramashila. He's like the university dean during that time. Então, Atisha, esse mestre indiano, ele era como se fosse o reitor da Universidade Vikramashila. And after being a great professor or dean during that time, and he still feel that his practicing on bodhicitta is incomplete, so he searched for a teacher to improve his practice more. Então, mesmo sendo um grande professor de budismo, sendo reitor de uma das grandes universidades de budismo da época, ele sentia que a prática dele de bodhicitta, bodhicitta é um termo budista que quer dizer a aspiração, a intenção de atingir a iluminação em benefício de todos os seres sencientes. Então ele sentia que ele ainda precisava aperfeiçoar a bodhicitta dele. Então ele foi procurar um professor. And while he was looking for a teacher, and he heard about a teacher named Serlingpa. Então, quando ele estava procurando por um professor, ele ouviu falar de um professor chamado Serlingpa. And present day, Serlingpa is I don't remember the name of the island. So the teacher was in a far from India in island. Então esse professor Serlingpa era de uma ilha distante. And he traveled months to meet his teacher and met with Serlingpa, and then he practiced the mind training teaching with Serlingpa for 12 years. Então ele viajou muitos meses para estar com seu professor, para estar com Serlingpa, e lá ele teve a oportunidade de praticar com ele por 12 anos. So present day is called Indonesia. A região onde ele estava hoje é conhecida como Indonésia. So Indonesia, the teacher Serlingpa was during that time, he was in Indonesia. So you can imagine traveling from India to Indonesia to receive
that instruction and practice. Então vocês podem imaginar, naquela época, viajar da Índia até a Indonésia, onde o Selimpa estava, como era trabalhoso isso. So after practicing for 12 years, and then his teacher recommended him to go to the place, Tibet, which is at that time still a little rugged place. Então, após praticar durante 12 anos com seu professor Selimpa, o Selimpa recomendou ao Atisha que fosse ao Tibete, que naquela época ainda era uma região mais selvagem. So he traveled to Tibet and then he spread the instruction of mind training there. And from Atisha that's how the lineage of mind training started in Tibet. And then finally received this instruction to a teacher named Langri Thangpa. Então o Atisha foi para o Tibete e começou a transmitir esse ensinamento do Lojong, do treinamento da mente. E essa é a linhagem que esse ensinamento seguiu até um professor chamado Langri Thangpa. Langri Thangpa. I think it's at the end of the text there. Está no final do texto. Geshe Langri Thangpa. So you should read this text and memorize, because tomorrow we're going to have a quiz. Então vocês precisam ler esse texto e memorizar, porque amanhã nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. So this is a wonderful instruction to practice. Esse é um ensinamento maravilhoso de praticar. So after that, later the 7-point of mind training and many other mind trainings text has written after this 8 verses of mind training. Então, apenas para contextualizar vocês, depois desse texto dos 8 versos que transformam a mente, vários outros ensinamentos sobre o Lojong foram produzidos, tais como os 7 pontos. 8 verses of mind, the 7-point of mind training. Os 7 pontos do treinamento da mente. So, we have a very short time here to summarize the practice of in Buddhism. The teaching of the Buddha is not to engage in any non-virtuous action and tame our own mind. If you want to understand or summarize the teaching of the Buddha, that's it. Not to engage in non-virtuous action through body, speech, and mind, and to tame and train our mind. Nós temos um tempo reduzido aqui hoje, então se nós quisermos resumir o ensinamento do Buda, nós podemos resumi-lo dizendo que nós não devemos praticar ações de mente, fala e corpo não virtuosas, e nós devemos aprender a domar e treinar nossas mentes. And to attain enlightenment, 2 main element is very important in Buddhist path. Para atingir a iluminação, 2 elementos são fundamentais na prática budista, which is method and wisdom. Que são método e sabedoria. So method
especially in the Mahayana Buddhism, method and wisdom is given example like a wing of a bird. You know, one wing is method and one wing is wisdom. So without method and wisdom, a bird cannot fly just with the one wing. So attaining enlightenment, we are going to have two wings, the wings of method and wings of wisdom. Então, se diz principalmente na tradição Mahayana do budismo que o método e a sabedoria são como as duas asas de um pássaro. O pássaro não voa com uma asa só, ele precisa das duas. Então, para que a gente atinja a iluminação, nós também precisamos dessas duas asas do método e da sabedoria. So, in these 8 verses of mind training here, the first 7 verses teaches the method, and the 8th verse teaches the wisdom. So this mind training includes the practice of the method and wisdom here. Então, nesse texto dos 8 versos, os 7 primeiros versos são sobre método, e o 8º verso é sobre sabedoria. Então, esses 8 versos contêm tanto método quanto sabedoria. Sabedoria. Wisdom. How you say, very important. Muito importante. Muy importante. So, to describe the method and wisdom in a very simple way, his method is the method having loving kindness and compassion. That's the method. And the wisdom is knowing the having the wisdom of emptiness. Então, para a gente descrever de maneira breve esses dois elementos, ter o método significa o desenvolver a bondade amorosa e a compaixão. E a sabedoria é o entendimento da vacuidade. So when we say the emptiness, it's a very shocking word. Emptiness, what's that? So emptiness is simply to describe a very simple way. For example, let's say iPad. You know, we say iPad. There's nothing things exist. There's an iPad like unbreakable from the very beginning. The iPad is simply compilement of many things, many atoms, many components put together, and that's called iPad. There's nothing solid things exist iPad. So many components put together, and that's called iPad. Então, vacuidade, quando a gente ouve a palavra vacuidade, a gente se assusta, né? Vazio, vacuidade, mas ele diz que a gente pode exemplificar a vacuidade de uma maneira simples. Por exemplo, a gente olha para um objeto como o iPad, e aí a gente tem aquele objeto como um objeto que existe por si próprio. Ah, não, existe um objeto fixo chamado iPad que eu estou olhando aqui. Mas quando a gente aprofunda o olhar, a gente vê que, na verdade, esse objeto que a gente tem como existente, como fixo, ele é feito de muitas outras coisas. Ele, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente chamou de iPad. So, to start our discussion here, the first verse, I don't know how to read in Portuguese. I do have them in Portuguese here. Uh-huh. Do you want me to read it? Yeah, maybe it's better we all read together the first verse in Portuguese. Ok, ele está sugerindo então que nós todos, que a gente leia junto o primeiro verso em português.
Vamos. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Okay. Yeah. Beautiful. So here, teach about the importance of the other sentient being. Então, esse primeiro verso contém um ensinamento sobre a importância dos outros seres sencientes. Yeah. Because it's a little bit opposite to what we always think, you know. É um pouco ao contrário do que a gente costuma pensar. I live in New York, and attitude of New York is like, I am the most important person here. Ele diz que ele mora em Nova York e ele disse que a atitude do nova-iorquino é que eu sou a pessoa mais importante que existe. Yeah. That's why I never teach 8 verses of mind training in New York. They will not like. É por isso que ele nunca ensina esse texto em Nova York. So when we reflect on our own experience, you know, we always have the sense of longing not to have suffering, and always longing to have a happiness to oneself. Então, quando a gente contempla a nossa própria experiência, a gente vê que a gente tem sempre o desejo de evitar o sofrimento e de alcançar a felicidade. So, so if we turn around and look all the sentient beings, not only human being, look all the beings in the earth, all the sentient beings have the same kind of motivation, you know, not to face suffering, always longing for happiness. Então, se a gente virar o olhar, né, e a gente vai perceber que todos os seres sencientes, não apenas os seres humanos, mas todos os seres sencientes que existem na Terra, eles têm essa mesma motivação. Eles querem escapar do sofrimento e alcançar a felicidade. Yeah. So in that way, then we will have some sense of equality. You know, we are having the same motivation. In that way, we are all equal. We have some sense of equality there. Então, dessa forma, quando a gente contempla isso, a gente pode desenvolver um certo senso de igualdade. Que assim, nós compartilhamos essa mesma situação e essa mesma aspiração com todos os seres. So equality. So in thinking that way, then we can reflect on ourselves. That existence of myself is depend on so many things. You know, I cannot make myself living myself just by me, without relying on others. From morning to evening, we rely on millions and millions of people and beings around us. Quando a gente aprofunda a visão desse senso de igualdade, a gente percebe que nós dependemos dos outros seres, que nós não podemos viver sozinhos, isolados, né? Que nós não conseguimos, na verdade, fazer nada isoladamente, que para tudo que a gente faz, a gente depende de milhões e milhões de outros seres. So in thinking that way, that for instance, when you wake up in the morning and you will have the, what's this, morning coffee? Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã, having a 1 cup of coffee, you can think that where this coffee come from, how many people have spent time and energy to bring that cup of coffee to you.
you know, and you put milk. How many people have put effort to bring that milk to yourself? So in that, to think in that way, then like our food, our clothes, our car, and our house, it's all depend on other sentient beings. Without having all the sentient beings, we will not able to make those on our own. Então ele dá o exemplo do café quando a gente acorda para tomar café da manhã e a gente coloca café na nossa xícara, a gente pode contemplar aquele café e pensar quantas pessoas trabalharam para que aquele café chegasse até a nossa mesa. Quando a gente acrescenta leite, a gente também pode pensar quantas pessoas foram necessárias para aquele leite chegasse até a nossa mesa. E assim é com as nossas roupas, com os nossos carros, com todas as nossas atividades. Em tudo que a gente faz, tem inúmeros outros seres envolvidos para que a gente possa conseguir fazer aquelas coisas. A gente não consegue viver por si só. So, if you drink decaf coffee, then you have to think more. Se você bebe café descafeinado, você tem que pensar ainda mais. Because they spend more time to burn the coffee. Eles precisam de mais tempo para queimar o café. So in that way, then we will have the understanding of interdependent. We are all dependent on each other. Então, dessa maneira, a gente desenvolve o entendimento da interdependência. Nós todos somos interdependentes em relação uns aos outros. So having understand the interdependent in that way, then the conduct of non-violence is easy to come in oneself, because we're all depend on each other. If we violence and if we hurt other people, then it's hurting oneself. Então, quando a gente desenvolve esse entendimento da interdependência, surge naturalmente o ensinamento da não violência. Porque se nós todos dependemos uns dos outros, a prática de um ato de violência contra o outro, na verdade, a prática do ato de violência contra si próprio. So, if we summarize the view and conduct in the Buddhism, then we will summarize in the view of interdependent and conduct of non-violence. So it's also depend on each other. Então, se a gente for resumir a visão e a conduta no budismo, a gente pode dizer que a visão é a interdependência e que a conduta é a não violência. E elas dependem uma da outra. So that's our everyday life, you know, understanding the interdependent. And so being as a practitioner who are seeking the path of enlightenment, then we'll have to think extra more. Então, essa é a nossa vida diária, e sendo um praticante no caminho da iluminação, isso significa que a gente tem que pensar um pouco mais do que o normal. A gente tem que fazer um esforço um pouco maior de pensamento. Pouco mais. Pensa pouco mais? Yes. So pouco mais for practitioners. It's because to attain enlightenment, then we have to practice on from the Mahayana point of view, then we have to practice on 6 parameters, like generosity, discipline, and patience, and so on. Então, a gente tem que praticar e pensar um pouco mais. Especificamente do ponto de vista Mahayana, a gente tem que praticar as 6 paramitas, ou as 6 perfeições, que são a generosidade, a disciplina, a paciência, o esforço, a meditação Sabedoria. e a sabedoria. And
I want to say something, I better not say that. Ele pensou numa coisa, mas acha que é melhor não falar. So, here in this verse, the sentient beings are compared to wish-fulfilling jewels for the practitioners. Então, nesse verso, os outros seres são comparados a uma joia mágica dos desejos. A joia mágica dos desejos é uma imagem lendária tibetana, né, que seria uma joia rara que é capaz de realizar todos os desejos de quem a tem. So, wish-fulfilling jewels is a story in the kind of myth in India that there's like a jewel, you know, and then when you supplicate to the jewel, then jewel will provide all of your hope and whatever you want. You know, if you ask the jewel, please give me a latest iPhone, then you will get the iPhone. Então, retificando apenas, né, a joia mágica dos desejos é uma imagem lendária da Índia e não do Tibete. E ela seria uma joia que você poderia trazer qualquer aspiração para ela e ela realizaria. Então você diria, por exemplo, não, eu quero aquele iPhone, e o iPhone apareceria na sua frente. So if you pass the test tomorrow, then I will tell where you can get those jewels. Se vocês passarem no teste amanhã, ele vai dizer onde vocês encontram essa joia. I was just joking. É apenas uma brincadeira. So the wish-fulfilling jewels is difficult to understand. So in a modern day, we can, like for example, like money. You know, if you have money, then you can buy like worldly things, like cars and house, and it will fulfill our desire and our hope. Então, se nós tivermos dificuldade de entender essa joia mágica dos desejos, porque ela não é uma imagem do nosso imaginário, a gente pode colocar no lugar dela dinheiro. Porque com dinheiro você compra tudo que você quer, carros, casas, roupas e assim por diante. So the wish-fulfilling jewels, modern day wish-fulfilling jewels, money, is just for this lifetime. But all the sentient beings are more than this lifetime wish-fulfilling jewels, because they all relying on all sentient beings will help us to attain the enlightenment. Então, o dinheiro, ou a joia mágica preciosa na imagem do texto, ele é apenas para essa vida. Ele pode conseguir as coisas para você apenas nessa vida. Mas quando você encontra suporte, encontra apoio em todos os seres sencientes, aquilo é para muitas vidas. Aquilo é uma coisa que se estende por muitas vidas. So, the first to know the equality of oneself and others, and then seeing the other is more important than oneself. Então, o primeiro ponto é enxergar a igualdade entre si próprio e o outro, e os outros. E então você passa a enxergar os outros como melhores do que você mesmo. So if you think always I am the important, and also then you will have also a problem with the neighbors. Se você acha sempre que você é o mais importante, você também vai ter problemas com seus vizinhos. So this first verses teaches the greatness and the benefit we receive from the other sentient beings. Então, o primeiro verso ensina a grandeza e os benefícios que nós recebemos dos outros seres sencientes. And
second verse, maybe we'll chant together. Então nós vamos recitar o segundo verso juntos agora. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas e, com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. So the second verse teaches about the how to deal with the kleshas or the afflictive emotions arise, how you should react. O segundo verso nos ensina a como lidar com os kleshas. Kleshas, a tradução é emoções aflitivas. Então, quando essas emoções aflitivas surgem, como a gente lida com elas? So, in the first verse, we understand all the sentient beings are important. So, we are not going to mess up with these important beings. No primeiro verso, nós entendemos como os outros seres são importantes, então nós não vamos querer criar confusão com os outros seres. If we mess up with the sentient being, then we mess up with our path. Then we will getting longer to attain enlightenment. Se a gente cria confusão com os outros seres, a gente cria confusão no nosso próprio caminho. E isso vai fazer com que nós levemos mais tempo para atingir a iluminação. It's like if you are driving, then if you mess up with the cops, then it will take longer to reach your destination. Then you have to talk with the cop and they'll write the ticket and you will miss the important event. Então é como se você estivesse dirigindo e você é parado pela polícia e você arruma confusão com o policial. Então você vai levar mais tempo para chegar onde você precisava chegar, porque o policial, você vai ter que conversar com ele, ele vai escrever a multa, né, e você vai acabar perdendo o seu evento importante. So in this verse, to look in our every conduct, like when we're sitting, when we're walking, when we're sleeping, when we're eating, in any this kind of situation, we have to always look inward to our action of our own mind. Então, nesse verso, em todas as ações que nós praticarmos, seja comer, estar deitado, interagir com as outras pessoas, a gente tem sempre que voltar o olhar para dentro, olhar para as ações da nossa própria mente. So what we're looking is we are looking that these afflicting emotions like anger or hatred are arising or not. You know, we are keeping eyes. We are sort of spying if these afflicting emotions are arising or not. Então, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente olha para dentro? A gente tem que prestar atenção se essas emoções aflitivas, como a raiva, como o ódio, se elas estão surgindo ou não, se elas estão aparecendo na nossa mente. Because whenever this kind of afflicting emotion arises, for instance, when the anger arises, it never ends in a good way. You know, it will always have some difficulties. Então, toda vez que uma emoção como essa surge, como a raiva, por exemplo, isso nunca termina bem. Isso sempre vai ter alguma consequência negativa. So we should not think, maybe this time I will end in a good way or something, you know, like that. Então, não adianta a gente pensar que não, dessa vez isso vai ter um resultado positivo. Não vai. So, in the teaching here it says, whenever this kind of afflicting emotion arises, you have to nip it down right away. You have to you can see it's coming up, and you have to hit with the hammer right away, level down.
Então, o que é ensinado é que assim que a emoção, você percebe que a emoção está surgindo, você tem que acertar ela com força, como com um martelo, tem que dar uma martelada nela. So, whenever this afflictive emotion arises and do these crazy things, and you can imagine after you have realized that, oh, what should I have done? Then it will take weeks, months, years to clear away all these wrongdoings. De outra maneira, se a gente deixar essa emoção aflitiva se desenvolver, a gente vai praticar uma série de loucuras e depois nós vamos levar dias, semanas, às vezes anos para consertar a confusão que a gente criou. I have a friend that then he always have the problem with his relationship, and he has the unique temper, rise right away, and then he is not able to nip it down, so he always manifests his afflictive emotions, and then later he always regret, and then he asks advice for me. Então ele tem um amigo que tem um temperamento muito forte e ele não consegue segurar, né? Ele não consegue eliminar aquela emoção quando ela surge. Então ele sempre coloca para fora. Ele sempre age e fala de acordo com aquela emoção que ele está sentindo. E aí ele normalmente se arrepende logo depois do que ele fez ou falou e vem procurar o acharya para pedir conselho. Help me. Me ajude. So, when we think about the consequences of the afflictive emotions, and it's better to stop at the beginning. So, if you try to stop one time, two times, if you're not able to stop big afflictive emotions, you can try the smaller one, then that's how you have to train your mind, tame your mind and train, first tame and then second train our mind. So if we tame and train our mind in that way, our mind will do enormous, wonderful work. Então, o nosso treinamento é reconhecer essas emoções aflitivas quando elas surgem e lidar com elas de imediato. E a gente deve fazer isso continuamente, é um treinamento, a gente vai praticando. Se a gente não consegue fazer isso com as emoções aflitivas grandes, com aquelas mais intensas, a gente vai praticando com as menores. A gente vai trabalhando ali com as menores continuamente até conseguir lidar com as maiores. E dessa maneira a gente vai aprendendo a domar a nossa mente e em seguida treiná-la. Quando a gente consegue domar a nossa mente e treiná-la, a gente consegue fazer coisas maravilhosas com ela. So it will take time, but it's doable. Isso leva tempo, mas é possível de fazer. For instance, like we can see K9 dogs, they're doing a good job with the training. So we can also train our K9. K9 dogs. Yeah. So, então, como o exemplo que ele deu é que a gente pode pensar nos cães policiais, né? Os cães que a polícia usa, que eles são treinados para aquilo. É possível treiná-los. Então a gente também consegue treinar os cães policiais que nós temos dentro da nossa mente. So, when this kind of afflictive emotion arises, it will bring difficulties to oneself and difficulties to people around us. So it will bring a great harm. So thinking at that consequences, then we'll able to giving reason to our mind
then it will be easier to practice. É uma questão da gente pensar logicamente e lembrar de como são as consequências negativas dessas emoções, das experiências que a gente já teve, como essas emoções aflitivas deixaram consequências negativas depois. Então a gente enxergar essas consequências e trabalhar com a nossa mente para que a gente não continue praticando. And my teacher, Dzogchen Polar Rinpoche, said, if that kind of anger arises and then you want to, write a very angry email, then you can write it. The angry arises, you want to write an email, write it. Write a whole email, you want to say whatever you want to say, write whole email, and then you can save it. Meu professor, Dzogchen Polar Rinpoche, diz que quando uma emoção como a raiva surge, por exemplo, você está muito irritado e você quer escrever um e-mail, né, com muita raiva, escreve o e-mail. Né? Pode escrever, mas grava ele. Né? And you can save it, and then what you do to send tomorrow. Então você grava e deixa para mandar amanhã. So you can think in that way. That will bring a big change. Isso te dá a possibilidade de você pensar sobre aquilo, de você pensar com mais tranquilidade sobre aquilo, e isso muda o resultado. So the next verse. Então, o terceiro verso. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. So, this verse teaches not to abandon sentient beings in any kind of situation. Abandon or leave. Então esse verso ele ensina a não abandonar os seres sencientes em qualquer situação. So there's three different kind of beings here. The beings who have naturally have the attitude of giving you problems, and the second is the beings who engage in some kind of heinous or strong non-virtuous action. And the third kind of person is the person who is dealing with sufferings, great sufferings. Então ele diz que o texto vai tratar de três tipos diferentes de pessoa. Primeiro, a pessoa que te cria problemas, né? Aquela pessoa que cria problemas para você de convivência. Segundo, aquela pessoa que pratica atos abomináveis. E terceiro, as pessoas que vivem sofrimentos intensos. So when we see this kind of persons, and the first thought in our mind is how I can get away with this kind of person, how I will able to ignore this kind of people. So first thought in my mind, I don't know the others bodhisattvas, but for myself, my experience comes that way. Então, quando a gente encontra esses três tipos de pessoa, muitas vezes o primeiro pensamento que vem à nossa mente é como é que eu vou me afastar disso? Como é que eu vou ignorar essa pessoa? Ele não sabe as outras pessoas como é que são, porque podem ser bodhisattvas, né? Mas assim, na mente dele,
esse é um pensamento que surge. I'm a low quality bodhisattva. Ele disse que ele é um bodhisattva de baixa qualidade. Ele está mentindo. So when you see this kind of beings, not try to ignore or get away from this kind of persons, but you have to think, oh, this is like a jewel, for people who are having difficulties with the poverty, and when they, heap up garbage, looking for something, and suddenly, if the person found a piece of gold or diamond from there, and that person will suddenly have a great happiness. Wow, I can do something with this. In a similar way, being as a practitioners, being as a bodhisattvas, having intention to benefit other sentient beings. So when we see this kind of beings, we have to be filled with the joy. Wow, I've been looking this for a long time. Então, o que ele diz é que o caminho de um bodhisattva é reconhecer nesse tipo de pessoa, né, nesses 3 tipos de pessoa, uma coisa muito preciosa, uma coisa que a gente está procurando há muito tempo. Ele disse é como se nós fôssemos uma pessoa muito pobre que estivesse procurando no lixo, na rua, alguma coisa para comer e a gente encontrasse uma pedra preciosa ali, um pouco de ouro, por exemplo. Então, encontrar esses 3 tipos de pessoa é a mesma coisa, é uma grande oportunidade. So even you are not able to help right away or offer some assistance right away, maybe we can make aspiration. May I be able to help someday. Então, mesmo que você não consiga ajudar naquele momento, que você não tenha condições de ajudar naquele momento, você pode criar uma aspiração positiva no seu coração de poder ajudar no futuro, né? de ser capaz de ajudar no futuro. So even if you are trying to help this kind of beings, sometimes you won't be able to satisfy. Their needs are more than what we are able to offer. Quando a gente está lidando com as pessoas que estão nessa situação, nessas 3 situações, muitas vezes a gente não vai conseguir satisfazer o que elas estão precisando naquele momento. A gente não vai conseguir dar toda a assistência que elas desejam, mas a gente pode ter a aspiração de ajudar. One time in New York, in New York, I always try to buy some food for homeless people. And one day there was a homeless person, and I asked him, "What kind of food you want?" And then there was a food truck right there, and then he wanted burger and Coke. Então, em Nova York, ele sempre tenta ajudar as pessoas de rua, comprar comida para elas. Então, uma vez ele encontrou essa pessoa e perguntou: "O que você quer?" E tinha um food truck ali perto, e ele disse: "Eu quero um hambúrguer e uma Coca-Cola." Burger and Coca-Cola. And I went to buy the food, and then they have the food truck has burger, and I order a burger, and I ask for a Coke, can of Coke, and the person there said, "Oh, we don't have Coke, we just have Pepsi." Então, eu fui até o food truck, comprei a Coca-Cola, comprei o hambúrguer e pedi a Coca-Cola, e o atendente disse: "Olha, eu não tenho Coca-Cola, eu só tenho Pepsi." So I went back to this person and I said, "They have only Pepsi, they don't have Coke." And he just looked at me and, "I prefer a Coke." It's okay, you can. It's okay, you can bring it.
Então ele voltou até a pessoa e disse: olha, eles não têm Coca-Cola, eles só têm Pepsi. A pessoa olhou para ele e disse: eu prefiro uma Coca-Cola, né? Você pode buscar uma Coca-Cola. Yeah. So, like very simple thing, we're not able to fulfill everything he wants. Então, mesmo num exemplo simples assim, a gente não consegue satisfazer tudo que as outras pessoas querem. So, in that kind of situation, I will just make an aspiration. May I be able to fulfill all their needs in someday. Então, nesse tipo de situação, você vai fazer apenas uma aspiração, né? Que eu seja capaz de satisfazer todas as necessidades desse ser algum dia. So maybe we'll recite the next verse together. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. So this verse and the next verse teaches about the practicing patience. Esse verso e o verso seguinte tratam da prática da paciência. So practicing patience is the most difficult practice. It's said in the Shantideva's teaching in Bodhicharya Avatara. Então é dito nos ensinamentos de Shantideva e no Bodhicharya Avatara. Bodhicharya. Way of Bodhisattva. Yeah, na obra a tradução do título é O Caminho do Bodhisattva, que a prática da paciência é a mais difícil. So so this verse, this particular verse, was the first verse heard by the Chekawa, who wrote the 7 point of mind training. Então esse verso em particular foi o primeiro verso que foi ouvido por Chekawa, que é o autor dos 7 pontos do treinamento da mente. You all know 7 point of mind training? Vocês conhecem esse texto do Lojong, os 7 pontos do treinamento da mente? So he heard this verse first time, and then he was really touched. And there is a person who are able to practice this practice to accept all the loss for oneself and offer the victory to others. This is a great bodhisattva. I want to practice with this bodhisattva. Então ele ouviu esse verso e pensou assim, esse é um grande bodhisattva, alguém que é capaz de aceitar toda a perda para si, né, e toda a vitória para os outros. É um grande bodhisattva. Eu quero estudar com esse bodhisattva. So that's how the Chekawa traveled to central Tibet looking for the mind training teaching. South of Tibet? Central. Então foi dessa maneira que o Chekawa viajou para o centro do Tibete para aprender, para receber esses ensinamentos do Lojong. So later he was not able to meet with this author of the 8 verses of mind training, but he met with his Dharma friend and he studied with him. Ele viajou para o centro do Tibete, mas ele não conseguiu encontrar o autor dos 8 versos. Então ele estudou com um amigo de Dharma dele, né, do autor, e conseguiu receber esses ensinamentos. So to relate
the verses. This verses itself is very easy to understand. To relate the author's story with this verse, I'd like to tell a short story here. Então esse verso ele é simples de entender, mas para fazer uma relação entre esse verso e a vida do autor, eu gostaria de contar uma pequena história. When the author of 8 verses of mind training, the Langri Thangpa, was teaching and giving instruction, mind training instruction to his students, and among there was also one in his area, maybe the area where he was teaching the mind training, there was a couple, and then they have a daughter, and then husband, because his the husband took his child and offered to the Langri Thangpa, and he said, "This is your child. You should take care," because his partner was student of Langri Thangpa. Ok. Então, essa história diz que quando o Langri Thangpa, né, que é o autor dos 8 versos, estava dando esse ensinamento, tinha um casal que residia ali perto e eles tinham uma criança, uma filha. E então o pai levou a filha até o Langri Thangpa e ofereceu a filha, dizendo, olha, você deve cuidar dela como sua, né? Porque a esposa desse homem era uma estudante do Langri Thangpa. And then when the daughter was offered, Langri Thangpa didn't say anything. That's who is compassion. He accepted, and also he hired a nanny to take care. And then the child grew bigger, and then later the husband, the couple both came, and then they asked for the apology. Oh, we're very sorry. We just made a wrong, what do you call it? Wrong decision. And then they want the child back. And then Langri Thangpa said, okay, you can have the child. Então, quando a criança foi oferecida ao Langri Thangpa, ele não falou nada. Ele aceitou, por compaixão pela criança. E ele contratou alguém para tomar conta da criança, né? Uma pessoa para ser a babá da criança, e continuou tomando conta da criança. A criança foi crescendo e um dia os pais voltaram e disseram, olha, nós tomamos uma decisão equivocada, nós queremos a criança de volta, né? E ele entregou a criança de volta. So during that time, many of Langri Thangpa's followers have a loss of faith on him, and there's a lot of in modern days we call scandals, and then so later when the child was taken away, and many of the students asked, this child was not yours, they just make a wrong blame, and why you accept this? Então, assim, enquanto ele ficou com a criança, muitos dos estudantes dele abandonaram ele. Foi como se fosse um escândalo, né? Eles achavam que a criança era dele. Então, quando ele devolveu a criança para o casal, eles perceberam que eles estavam errados e vieram perguntar a ele, poxa, mas a criança não era sua, por que você aceitou ela? So Langri Thangpa said, if I did that, then how I would be able to practice this verse? And then that time he recite this verse. Então ele disse, se eu não tivesse feito isso, como eu seria capaz de praticar esse verso em particular? Então ele recitou esse verso. So if I had that said that time and reject the child, then it's against these teachings. Então, se eu tivesse a oportunidade e tivesse rejeitado a criança, isso seria contrário a esse ensinamento. So that's how receiving the loss to oneself and offering the victory to other sentient beings.
Então isso é um exemplo de aceitar a perda para si próprio e oferecer a vitória para os outros seres sencientes. So maybe it's for I have a lot of discussion this text before, and it's for the beginner. It's not a easy practice, but the bodhisattva like Langri Thangpa, it's easy for them. Bodhisattva made it easy for them. It's easy for himself to practice to receiving the loss to oneself and offer the victory to others. Então ele disse que esse não é um texto fácil pro iniciante, mas isso era fácil para o Langri Thangpa, receber o sofrimento para ele mesmo e oferecer a vitória aos outros. So if we're not able to do the big, accepting the loss to oneself and offering the victory to others, but we can do some small things. E ainda que a gente não consiga fazer uma coisa grande como aceitar o sofrimento dos outros e oferecer a vitória aos outros, nós podemos fazer coisas pequenas. Maybe we can eat, if there's only 3 slices of pizza, we can eat 1 slice of pizza and offer 2 slices to other. Então, por exemplo, se nós tivermos 3 pedaços de pizza, a gente pode comer um pedaço apenas e oferecer os outros 2 para outra pessoa. Or pan de queso. Ou pão de queijo. Punje. If you only have 3 punje queso, just eat 1 and give 2 to other beings. Se tiver 3 pães de queijo, fica com um só e oferece os outros 2. So if you have 3 punje queso, save 2 for me. So going to next verse, we'll start together. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. So in our everyday life, we have this, our mind is based on like a business minded, you know. If I do this for you, you can do this for me. It's always there's some kind of exchange. Então, na nossa vida diária, a nossa mente está meio que no modo de negócios, né? Se eu fizer isso para você, você pode fazer isso para mim. Tem sempre uma relação de troca. I will cook the food. You know who is going to do the dishes. Eu vou fazer a comida, você sabe quem vai lavar os pratos. I bought the groceries. Now who is going to cook? Eu comprei os legumes, agora quem vai fazer a comida? So our mind is a little bit habituated in that way, you know, a little bit business mind. Então a nossa mente tem essa relação de troca, né? Ela está habituada a essa relação comercial. So in these verses, it teaches about to overcome that kind of attitude. Então esse verso é sobre superar essa atitude. So not only if people, someone that we have benefited to that persons, not only like giving back any good feedback or benefit in some way to oneself, rather again this persons harm oneself. So during that time, so what we think, oh, this is the person arise in the form of a teacher who teaches me how to be a patient.
Então, se a gente lida com uma pessoa, mesmo que a gente tenha causado um benefício àquela pessoa, né, a gente tenha produzido algo de bom para ela e aquela pessoa nos produziu alguma coisa de ruim, a maneira que a gente encara essa pessoa é pensar, esse é um professor espiritual que está se manifestando para mim, que está me ajudando a aprender a ter paciência. We have to look as a teacher, as a reminder, as a reminder. Whenever this kind of person arises, we have to remind ourselves, where is the level of my practice? Where is my patience? Então, toda vez que uma pessoa assim se manifesta para a gente olha para ela como um professor, como um lembrete de olhar para a nossa prática. Em que nível está a minha prática? Onde é que está a minha paciência? So, the Atisha who brought mind training in Tibet, he has this attendant, which he choose, is a very short temper, Bengali boy from Bengal. He has a very, very short temper. Nobody liked him. So Atisha said, come with me, I will accept you. Então, o Atisha, né, que é esse grande mestre do Lojong, ele tinha um atendente com um temperamento horroroso, né, que ninguém queria. Então ele aceitou, não, vem comigo, eu aceito você como meu atendente. So he brought this boy with him to Tibet, and the Tibetan has very difficulties with Atisha's attendant. Então ele, quando foi para o Tibete, ele levou esse atendente com ele, e os tibetanos tinham uma grande dificuldade com esse atendente. And then Tibetan asked, Master, why you bring this towel maker? Então os tibetanos perguntaram, mestre, por que você trouxe esse criador de problemas para cá? Why you bring this crazy? Crazy, louco. Local person. Why you bring this local person? Por que você trouxe essa pessoa louca para cá? And Atisha replied that even practicing for 12 years, I'm not able to perfect my patience. So I bring him as an object to practice, improve my practice. O Atisha respondeu que mesmo praticando por 12 anos, eu ainda não aperfeiçoei totalmente a minha paciência. Então eu trouxe ele como um objeto para eu me lembrar de aperfeiçoar a minha paciência. So how this great master, use rather than ignoring or living away, this master accept. Então, ao invés de ignorar aquela pessoa tão difícil, né, o Atisha aceitou aquela pessoa. So whenever you have a difficult time, at your work, so you have to, rather than looking outside, you look inward. Where is my patient? Então, toda vez que você encontrar uma pessoa difícil, ao invés de focar naquela pessoa difícil, você foca em si mesmo. Onde está a minha paciência? So, this is a reminder for to look our own mind, because we are always very good with looking other people's mind, what they need to do. Então esse é um lembrete para a gente olhar a nossa própria mente, porque nós temos o hábito de sempre olhar para a mente dos outros, né? O que eles têm que fazer, né? O que o outro tem que fazer. Yeah, my teacher always say that we better know other people's mind than our own mind. We say, this person has this kind of issue, this person needs to go psychiatric, this person needs to see this, do this. And we have lot of methods. Meu professor diz que nós somos especialistas na mente do outro, né? A gente conhece a mente do outro melhor do que a gente conhece a nossa. Então, aquela pessoa precisa ir para o psiquiatra, aquela outra precisa agir de tal maneira, precisa fazer isso ou fazer aquilo. So look inward.
Então, olhe para dentro. To go in the next verse. Próximo verso. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. So, this verse teaches about the exchanging our happiness with the other beings and accept the suffering of the other sentient being to oneself and offering our happiness to others. Então esse próximo verso, ele trata de uma prática chamada de trocar a nós próprios pelo outro, né? Trocar a nossa felicidade pelo sofrimento do outro. So in the mind training, two key important thing is to first to know the equality of oneself and other. The second is to exchange. Então, a primeira, nos treinamentos da mente, no Lojong, a primeira coisa importante é lembrar da igualdade entre si próprio e os outros, e a segunda coisa importante é essa troca, é aprender a fazer essa troca. So here, directly or indirectly. So directly, whatever we're able to offer, like food, medicine, assistance, any kind of support we're able to provide to other beings. Então, no próximo verso, vocês vão ver que ele vai falar de meios diretos e indiretos. É tudo aquilo que você puder fazer para produzir benefícios para os outros seres. Directly and indirectly, if you are not able to help right away, you will be able to help in the future. E a maneira de ajudar indiretamente é quando você não pode ajudar diretamente, você criar a aspiração de ser capaz de ajudar no futuro. So the here object is given as a mother sentient being. Aqui a gente olha para o outro ser como se fosse nossa mãe. So mother sentient being. I was having a discussion this in United States. We have a very long discussion. So many people have a very big problem with the mothers. Então, assim, essa imagem é uma imagem forte, né, para o budismo tibetano, de você tratar os outros seres como sua mãe, mas ele teve uma discussão sobre isso nos Estados Unidos, porque muitas pessoas tinham problemas com suas mães. I came from a culture that teach always like mother sentient being, mothers is important, and suddenly I was really shocked to see that many people don't like the mother in West. Então, na cultura dele, a mãe é muito importante, né? Ele é ensinado a tratar a mãe como muito importante e a tratar os outros seres como se fosse a própria mãe. Então ele ficou muito chocado quando descobriu que algumas pessoas não gostavam da mãe. And being in the US for 12 years, when I go back, now I start to understand. Então, estando nos Estados Unidos há 12 anos, quando ele volta para casa, ele agora consegue entender. I was just joking. Oh, I love my mother. Ele lembra, não, eu amo a minha mãe. So here the context of mother is any beings. The mother is example of the loving kindness and compassion. You see not only the mother of human beings, but all the other beings, how they take care of their
the young ones. Então, aqui quando a gente fala de dos seres humanos como mãe, é esse olhar de carinho, de amor para a mãe. E a gente vê isso não só nos seres humanos, a gente consegue ver isso nos outros seres, como por exemplo, aqueles seres, os animais que têm filhotes, como eles tratam dos filhotes com carinho. Among all sentient beings, human being, like without having taken care by other beings, we won't be able to make by ourselves. Maybe other sentient beings, they just born and then the mother will leave them and they will just survive on their own. But human beings, without receiving a loving kindness and compassion, we wouldn't be here right now. Ele diz que dentre todos os seres humanos são aqueles que certamente não conseguem sobreviver sem ser cuidados. Alguns animais, por exemplo, assim que o filhote nasce, ele já é capaz de se cuidar sozinho, né? Mas para os seres humanos, se os seres humanos não recebem bondade amorosa, não recebem compaixão, eles simplesmente não são capazes de se desenvolver. So, since we have a child, if we had not received that loving kindness and compassion, that care, we had not survived. I will guarantee that. Então nós como crianças, se a gente não tivesse recebido esse cuidado, esse carinho, a gente não teria sobrevivido. Yeah. For example, like I watched this National Geographic and Discovery, like crocodiles, snakes. As soon as they come out, they just start hunting and finding their food, and they are independent. But human being is helpless. Então ele gosta de assistir National Geographic e Discovery, e aí ele vê às vezes programas sobre jacarés e cobras, e como tão logo eles nascem, eles já são capazes de caçar, né? Mas nós, seres humanos, somos completamente indefesos quando nascemos. So, mother, very important. A mãe é muito importante, então. Muy importante. So, mother, the example here given is the most kindness and compassion we receive from the mother. So, this is just an example we can apply on any beings, motherly sentient beings. Então, esse exemplo incomparável de amor e compaixão que a gente recebe da mãe, da figura da mãe, essa é a mesma maneira de tratar os outros seres sencientes. So, to benefit these mother sentient beings, to exchange giving one's own happiness to this mother sentient being and receiving the suffering and difficulties of mother sentient being, in the mind training it teaches through the medium of breath, which is called Tonglen. Então essa técnica de trocar, de receber o sofrimento dos outros seres sencientes que a gente olha como mães e enviar para eles felicidade, ela é feita através do meio da respiração. Ela é uma técnica chamada Tonglen. Yeah. So to practice this giving and receiving practice, we need to practice secretly. Essa é uma prática que é feita em segredo. You practice, and after few days you just call your mother, check like you receive or not. Então você pratica sem anunciar e depois de alguns dias você dá uma ligada para sua mãe para ver se ela recebeu alguma da felicidade que você enviou para ela. So this is the training our mind, familiarize our mind, but directly we can sacrifice our time and our energy to benefit mother sentient being. Então, essa é uma maneira de praticar, mas diretamente a gente pode
sacrificar o nosso tempo e a nossa energia para beneficiar os outros seres. The reason of practicing secretly, it teaches in the last verses why we have to practice secretly. The last two? No, last. Oh, yeah. But we, although we were commenting on the Seventh, yeah. we haven't No. read it yet. Or seventh, we haven't read? Yeah. Okay, we'll read it together. Então, esse comentário que ele acabou de fazer é sobre o 7º verso que nós vamos ler agora. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim, em sigilo, todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vamos ler o 8º também, porque aí ele já faz o comentário sobre o 8º. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. So this teaches the wisdom. You know, this whole text is divided into method and wisdom. So this, the final verse, present the practice of wisdom. Então esse texto ele é dividido em sabedoria e método. E os 7 primeiros versos que a gente leu, eles tratam do método. Esse último verso, o 8º verso, é a sabedoria. So this, the entire practice, we should not be contaminated with the 8 worldly thoughts. Então, nós não devemos, durante toda a nossa prática, nós não devemos nos deixar contaminar pelas 8 preocupações mundanas. Mundanas. Mundanas? Mundanas. You all know 8 worldly thoughts? Vocês todos conhecem as 8 preocupações mundanas? So 8 worldly thoughts are the thoughts of praise, and what's the opposite of praise? Praise and being humiliated or being neglected. Yeah. Could Yeah. be. Ok. So, as 2 primeiras preocupações mundanas são a preocupação de ser reconhecido e o receio de ser desprezado. Yeah. If you receive a praise, you're happy, and if somebody do not praise you and humiliate you, you're angry. These are 2 first dharmas, you know. Então você fica muito feliz quando alguém te elogia, mas se alguém não te reconhecer, não reconhecer as suas qualidades, você fica zangado, você se sente humilhado. And the 3rd and 4th is if you receive like let's say a gift or receive things. For example, Christmas, if you receive a gift, you're happy, and if you don't receive a gift, then you're not happy. Oh, how he forgot, how she forgot to give me the gift. Então, a segunda é sobre ganho e perda, né? Então, quando ele deu o exemplo de um presente de Natal, se você receber um presente de Natal, você fica feliz, mas se ninguém te der um presente de Natal, você pensa, como eles puderam esquecer de mim? So if you receive, you're happy. If you don't receive, you are not happy. You know, there's a 3rd and 4th. Se você receber, você está feliz. Se você não receber, você está infeliz. And how you translate this?
if you hear, this is difficult to translate in English. Yeah. For example, Não, ele já falou de fama. Vocês têm Yeah. a tradução, porque as notas dele estão todas em tibetano. Né? Vocês não estão vendo aqui, mas no iPad dele está tudo em tibetano. Então ele está traduzindo para o inglês. like a I'm saying fame. to them that your notes are all in Tibetan and that you are translating. It's like a Obrigado. So the translation they have here is want to be recognized and don't want to be criticized. That the two first one, the first oh, ones. it's all here. That's good. Yeah. Then you have you want pleasure and you don't want pain. Então a primeira, querer ser elogiado e não querer ser criticado, é o que ele já tinha falado. A segunda, com o exemplo do presente que ele deu, a tradução que nós temos aqui na Sadhana do Seb é querer ganhar e não querer perder. The 4 and 5 is want pleasure and don't want pain. Yeah. Então, you can just read this. O 4 e o 5 são você deseja prazer e não quer dor. E o 7 e o 8, você quer ser reconhecido e não quer ser ignorado. Então são essas as 8 preocupações mundanas. So this 8 worldly dharmas. So before, you have to benefit your mother sentient being secretly. Because if you don't do secretly, then 8 worldly dharma will contaminate your good work. Então por que você tem que fazer essa prática de beneficiar os seres sencientes como sua mãe, né, como suas mães, secretamente? Porque se você não fizer secretamente, se você fizer de uma forma pública, ela vai ser contaminada por essas 8 preocupações. And the teaching, it says this 8 worldly dharma is poisonous for practitioners. Any kind of practice, if it is contaminated by this 8 worldly dharma, then it become like poisonous. Your practice become a little contaminated. Então, é ensinado que essas 8 preocupações mundanas, elas são tóxicas para o praticante. Elas são um veneno. Se a gente se deixa levar por ela, a gente contamina a nossa prática. Then if you eat contaminated food, it's not good for your health. Então, se você comer uma comida contaminada, ela não é boa para a sua saúde. Yeah. So any kind of all the practice above should not be contaminated by these 8 worldly dharmas. Seeing the reality of phenomena, which is not really exist in any substantial manner. Então, uma forma de não se deixar contaminar por essas 8 preocupações mundanas é enxergar os fenômenos como eles são. Ou seja, eles não têm nenhuma existência substancial. Eles não existem por si próprios. Seeing that all phenomena is like a illusion. Is it illusion? Yeah. In Spanish? Illusion. Ilusão, em português. Ilusão. Enxergar todos os fenômenos como ilusões, como ilusórios. For example, like this glass. We say glass. Copo. Copo. We say copo. When we look at the copo, when we break down all the atoms of this copo, there's nothing solid things. It's called copo. It's the many things come together and we say copo. Então, it's like a sorry. Então, ele estava dando um exemplo, ele falou sobre isso no início da palestra, sobre vacuidade, né? Então, quando você olha para esse copo, se você olhar profundamente para ele e começar a quebrar ele na sua mente,
você vai ver que, na verdade, são muitos fatores que se juntam para formar aquilo que você chama de copo, né? Se você for dividindo ele em átomos ou em todos os fatores que tiveram que acontecer simultaneamente para esse copo se manifestar, né? É isso que ocorre. Yeah. And in a similar way, if we look our anger or afflictive emotions, if we try to look and find where these things really exist, and we can't find. Então, da mesma maneira, se você olhar para a sua raiva ou para qualquer outra emoção aflitiva, como para esse copo, e você for procurar onde é que ela está, você não vai conseguir encontrá-la, né? Ela não existe realmente. So this, the last verse conclude with the verse of wisdom. Completion of the 8 verses of mind training. Então, com esse último verso que traz a parte da sabedoria do texto, né, isso encerra os 8 versos que transformam a mente. So, these 8 verses of mind training is even you are not able to apply this training, but if you read this verse just once in a while or every day, that's really bring a great benefit to look inward our own mind. Então, mesmo que a gente que a gente não se sinta capaz de praticar esses 8 versos inteiramente, ainda que a gente leia eles de vez em quando ou todo dia, isso já vai trazer muito benefício para a gente trabalhar com a nossa mente. So, training our mind in this way, then our mind will turn into a wish-fulfilling jewel. And it will bring a great benefit to oneself and countless sentient beings. Então, trabalhar com a nossa mente dessa maneira vai torná-la uma joia rara, preciosa, aquela joia que realiza desejos e vai trazer benefícios não só para a gente, mas para todos os seres sencientes. So always protect your mind, guard your mind. Então, protejam sempre as suas mentes, guardem as suas mentes. And tame your mind and train your mind. Domem as suas mentes, treinem as suas mentes. Thank you very much. We'll stop here. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Thank you, Akaria. Thank you. I'm really happy to receive this opportunity for Sebep Volta Redonda. Ele gostaria de agradecer, ele está muito feliz de receber esse convite, essa oportunidade de estar aqui no SEB Volta Redonda. And thank you, Eliane. Liania. Eliane. Eliania. She's saying that they are the ones that have to thank you. Okay. And I'm really happy to be in Brazil, our first time. I was not planning to come, but my Dharma friend Carlos said, you need to come. He just dragged me here. Então ele está muito feliz de estar no Brasil, essa é a primeira vez que ele vem ao Brasil. Ele não estava nem planejando vir ao Brasil, mas o Carlos, que é um amigo nosso de Dharma, de Sangha, arrastou a Acharya para o Brasil. And thank you, the wonderful translator, Victor. Thank you, Acharya. And do we have time? So I'll dedicate the merit in Tibetan. Carlos, do you want to talk?
Do you want to say some words? Yeah, I can do it. Então, a gente gostaria de agradecer muito ao trabalho do SEB Volta Redonda, da Eliane, da Alice, do Rafael, de todo mundo que recebeu a gente aqui com tanto carinho, né? E de vocês todos que vieram depois de um dia de trabalho para estar aqui com a gente. É uma grande alegria poder dividir os ensinamentos do nosso professor, do Dzogchen Ponlop Rinpoche, com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Rinpoche, como eu disse para vocês no início, eu coloquei ao final da página alguns links. Alguns desses links, a maioria deles está em inglês, né, mas tem uma página do Facebook, Dzogchen Ponlop Rinpoche, em português. Nessa página vocês encontram vários vídeos dele legendados em português, né? São vídeos curtos, de 3 minutos, né, com ensinamentos dele. Vale a pena ver, ele é uma pessoa muito leve, muito engraçada, muito, que sabe transmitir os ensinamentos de uma maneira muito, muito leve. Nessa página vocês também encontram artigos dele traduzidos para o português. Se vocês quiserem conhecer ainda melhor os ensinamentos dele, eu acho que o pessoal aqui da lojinha do SEB tem os 2 livros dele, o Buda Rebelde e o Resgate Emocional. Como eu disse para vocês no início, nós vamos ter outros eventos. Então, apenas repetindo, quinta-feira, às 7h30 da noite, o Acharya vai falar sobre esse mesmo tema no SEB Rio, né, que fica lá em Botafogo. No sábado e no sábado pela manhã, o Acharya e o Carlos vão estar, né, na meditação para todos, lá em Petrópolis, no Museu Imperial, às 10 horas da manhã. No sábado à tarde e no domingo de manhã, no Espaço Shiva, o Carlos vai aplicar um workshop sobre o livro Resgate Emocional. O Acharya falou hoje um pouco dessa coisa da gente lidar com as emoções, né? Da gente lidar com as emoções aflitivas tão logo elas surgem. Resgate emocional é sobre isso. Como lidar com as emoções aflitivas tão logo elas surgem na sua consciência. Então, o Carlos vai dar um workshop sobre isso, e no final do workshop, às 3 horas da tarde de domingo, o Acharya vai dar uma palestra introdutória sobre budismo, né? Tudo que você sempre quis saber sobre budismo e nunca teve oportunidade de perguntar. Vai aceitar perguntas e respostas, perguntas e dar respostas. Então vocês são todos muito, muito bem-vindos, né? Mais uma vez, muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui. E ele vai fazer uma prece de dedicação em tibetano. So I'll do this prayer for the leaders of the Brazil, all the people in the Brazil. Então ele vai fazer essa prece muito necessária pelos líderes do Brasil e por todas as pessoas no Brasil. China Zawa de Jenny, Denjo de Jenang, Jangar, Unge de Bezola Dano, Dada Minji Jibera, Chinje de Ledo Jedagit. Senong Gezogan Loirang, Gizanam Yang Medawa, the Nesum Dala Mejigo, Gezo Male Jelang, Donala Meta Gezaji. Sange Seje Dala Gonzo, Dagi Zambe Melam Razandi, Gewakan Dozandan de Zeda, Papa Jambe Yangi Kempata, the Dagin Gejizo Dalos. Tembe Beljo Lama Renchen, Nanga Jindo Gonda Jabaj, Jinda Jindo Gonda Savaj, Rio Jindo Tata Dembaj, Tembe Shima Genderembuj. Tudin Tenzala Zongenyo, Tembe Nyumbo Sanga Dube, Tanse de Jenke Zota Jensu, Tembe Jinda Jijong Geboya, Chapse Kishin de La Membaj. Tembe Shabde Gere Lemboya, Lode Rabe Zada Dembaj, Tembe Seche Kinda Jordana, Monjen de Jenir Zembaj. Della de be ambe ke kange de ke de je ba je jo jo la ne be ne jor da ne je dam se me nyam sa ma do ba da la sang le ke de jo ga ne ga da do ke we je do na la me de be ke jo ko za ke se chen bo do bo ye shu ko za do je chang je me je ne den chen za ya la ma ye je ke do ye den do me la ga da de da tam je da ke do bo ye shu me jo le bo ku ye cha je ya la do jo sung ke ta je
Tada dime tuki dashi shu gewe kuson tuki dashi shu. Thank you. Obrigado.